Legal. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né, do partido, né, das pessoas que estão envolvidas aí na construção desse seminário, né, um seminário que se desenvolveu aí nos últimos meses. Eu tive o prazer de acompanhar algumas das falas, né, que foram ouvidas durante os seminários, né, e para mim é uma honra poder fechar esse ciclo, né, do seminário que comemora os 100 anos do Partido Comunista do Brasil, seção brasileira da Internacional Comunista, né? Então, antes de eu começar a falar especificamente sobre os dirigentes aqui no Paraná, eu queria um pouco contextualizar como que foi que desembocou na chamada para eu poder né, trabalhar nesse tema, que era remontar, uma tentativa de remontar as direções comunistas no Paraná de 46 a 64. Então, eu fui militante do PCdoB até 1999 e, por afinidade com o tema, eu, né, desenvolvi a minha graduação de mestrado em cima de uma teoria que havia no final dos anos 90, né, enquanto eu estava fechando a faculdade, que era uma discussão desencadeada tanto no PCdoB como no PCB da possibilidade de unidade desses dois partidos, né? Havia um documento apresentado pelo PCB à época, né? E havia também algumas considerações feitas por Haroldo Lima, por um outro camarada do partido que infelizmente faleceu já, né, que faziam considerações e estavam numa comissão para tratar da possibilidade de unidade do partido, né? Claro que a passos muito lentos, respeitando a conjuntura política, né, a efervescência política do final dos anos 90, né, que a gente viveu, né, e quem viveu sabe que foi uma efervescência muito grande até a gente atingir, né, os governos democráticos e populares, né? Nessa efervescência caminhava então essa discussão. E aí eu finalizei a minha graduação graduação em ciências sociais com o trabalho, né, PCB-PCdoB, a Unidade Comunista do Brasil. Esse trabalho ele foi apresentado num evento de iniciação científica da Universidade Federal do Paraná, né? E obteve um prêmio nesse evento de iniciação científica, tirando o terceiro lugar nessa pesquisa. E por essa premiação, o Instituto IBERT, né, que era o Instituto Brasileiro de Relações do Trabalho, né, que era comandado pelo advogado Cláudio Ribeiro, topou publicar o meu livro, né? É um livro que ele publicou, o Instituto publicou, mas era assim, não tinha distribuição. Ele publicava, me entregava e eu que me virasse para distribuir para as bibliotecas, para vender se fosse o caso, e assim por diante, né? Então, dessa forma, a gráfica me entregou, então, os 1.000 livros e eu, de forma manual, acabei vendendo para quem era simpatizante da causa comunista, para estudantes, para militantes e dirigentes do partido, acabei entregando esse exemplar, né, vendendo para ajudar também a bancar os custos, no preços módicos, né? E, na verdade, para eu poder desembocar para a construção do Velhos Vermelhos, que foi a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná, em Sociologia Política, né? O livro PCB-PCdoB, a Unidade Comunista no Brasil, foi a porta de entrada, né? O professor Adriano Codato, que é meu orientador do mestrado e também coordenador do Núcleo de Estudos de Sociologia Política da Universidade Federal do Paraná, estava montando uma equipe, um núcleo de pesquisa para estudar os partidos políticos, né, que existiam desde o surgimento da República, né? Depois do Estado Novo e tal, o surgimento da República, que era de 45 para frente. Então,
ele foi atrás de alguém que estudasse os anarquistas, foi atrás de alguém que estudasse os comunistas, que fui eu, no caso, os socialistas e os diversos partidos que existiam, né, o trabalhista e tal, tentando, através de um trabalho pioneiro, fornecer para a sociedade, através da produção acadêmica, né, um leque de estudos que demonstrasse um pouco a formação político e partidária dentro do Paraná. E que, no campo de esquerda, você não tinha quase produção nenhuma, né? No campo de esquerda, você tinha muito pouca coisa escrita mesmo sobre os socialistas ou sobre os comunistas, você não tinha e não tem ainda, né? São muito poucos trabalhos que abordam o tema da organização partidária do partido no Paraná, né? Você tem muita produção sobre o partido nacionalmente, tem, né, vários livros magníficos, né, que remontam a história do partido, o Astrugido Pereira tem sobre a fundação, você tem diversos autores que escreveram e escrevem muito sobre as diversas particularidades, né, do partido. E a gente aqui tinha, então, essa tarefa dentro do núcleo e dentro do projeto de mestrado, a qual o Adriano me convidou para eu estudar os comunistas, né? A gente tinha a tarefa, então, de propor esse estudo sobre o partido no Paraná. E, conversando com o orientador, vendo um pouco dessa demanda e da falta de produção, a gente optou por fazer um recorte de 45 a 64. Né? Por que 45 a 64? Primeiro, estabelecendo, né, a volta da República, né, após o Estado Novo né, e a abertura democrática de 1946, né? Então, você volta a existir os partidos, a se organizarem, né? O Prestes é solto, enfim, todo mundo conhece a história, né, que o Prestes sai da cadeia e vai fazer a campanha do Getúlio, e a gente precisava, então, fazer esse mapeamento para conhecer um pouco dessa história, né? O livro Velhos Vermelhos, aí já entrando um pouquinho nessa discussão, ele, né, na verdade, ele é um livro de entrevistas, né? Quem teve a oportunidade já de ter contato com ele, o livro Velhos Vermelhos é um livro de entrevistas, né, que ficaram muito legais quando eu fui fazer a entrevista para o projeto, né, de mestrado e para minha dissertação. Eu e o meu orientador, o Adriano Codato, a gente resolveu fazer com história, explorando muito a história oral em entrevistas semidiretivas diretas, né? O que seria isso? Seria você fazer uma primeira etapa da entrevista com o entrevistado, né? Ir lá e jogar uma pergunta genérica e tal, deixar com que o entrevistado falasse, né? E depois, numa segunda etapa da entrevista, você ia com um questionário pegando aquela primeira parte e elaborando algumas perguntas para que você pudesse explorar melhor o entrevistado, né? E nesse leque, nós elegemos, né, o hall de elegíveis para esse processo, que era identificar os militantes comunistas daquela época, que estavam vivos, né, na década de 90, porque, afinal de contas, tinham sido dirigentes entre 45 e 64. Né? É claro que a história do movimento comunista no Paraná não surge em 45, né? Já tem outra organização, mas o partido como um todo ele é fundado aqui no Estado a partir dessa abertura política, né, que reabre a possibilidade dos movimentos se organizarem, e aí o Partido Comunista do Brasil, né, à época o PCB, se estrutura nacionalmente, criando as suas regionais, né? Então, isso faz com que a gente tenha que ir atrás desse hall de entrevistados. E, à época, eu consegui, então, levantar diversos nomes
e nós resolvemos fazer 10 entrevistas para dar suporte ao trabalho que a gente faria do mestrado. O trabalho do mestrado, né, fora o livro Velhos Vermelhos, que, como eu estou dizendo, é um livro de entrevistas, né, e que dá muito subsídio para a dissertação que eu realizei depois e defendi, né, para obter a graduação de mestre na Universidade Federal do Paraná. Ele se chama originalmente Elite Vermelha, tirando todo o tom pejorativo da palavra elite, né, porque nós usamos a teoria das elites para estudar e para poder remontar o perfil socioeconômico dos dirigentes do partido a partir de 45 a 64, né? E a partir da teoria das elites, né? O meu orientador, que é um dos seguidores, né, da teoria das elites, trabalha muito com essa questão das elites, da remontagem, da participação política, da classificação, da categorização, né, do estudo, né, dos partidos e tal. Então a gente optou por fazer esse recorte e remontar essa história, né? Então, ao começar, qual que era o nosso objetivo? Nós queríamos conhecer quem eram os dirigentes do Partido Comunista do Brasil. E nós conseguimos, então, através, e aí fazendo um parênteses, nós fomos privilegiados, porque nessa época estava no primeiro governo do Roberto Requião, a gente foi privilegiado com a abertura dos arquivos do DOPS, né? Eu seria da primeira leva de estudantes assim que conseguiu ter acesso a todo o material do Arquivo Público do Paraná, que era o arquivo DOPS, né? E isso nos facilitou muito a vida, porque antes, para você poder ter acesso ao arquivo, era só com autorização das famílias, né? Você tinha que pedir autorização e etc. para poder manusear ali os arquivos, e que não eram poucos, eram arquivos consistentes do Departamento de Ordem Social e Política, né, o DOPS, que estavam sob a guarda do Arquivo Público do Estado do Paraná. Nesse sentido, nós então fizemos assinamos uma carta de responsabilidade pelo uso das informações, né? E dizendo, é claro, que assumindo o compromisso que elas seriam usadas de forma acadêmica para a gente poder remontar a história, para poder contextualizar a história e fornecer um material, né, para que as pessoas, né, o serviço da universidade, para que as pessoas conhecessem um pouco mais da história do movimento de esquerda no Paraná, né? E, como eu disse, não fui só eu, né? Teve gente que estudou os integralistas, teve gente que estudou os trabalhistas, teve gente que estudou os socialistas, e eu fiquei até por uma certa aproximação, era militante do partido à época, né? Eu acabei, então, ficando com os comunistas, como eu já falei. E no DOPS nós conseguimos levantar, nesse processo, 89 nomes de dirigentes, né, mulheres e homens, que foram dirigentes do partido nesse período, de 46 a 64. E a partir desses 89 nomes, nós conseguimos, então, traçar um pouco como era composta cada direção a partir de 1945 até 1964. Como eu estava falando lá no começo, né, a gente pegou esse recorte de, né, pós-Estado Novo, né, pós-redemocratização, e fechou com a ditadura militar, né, com o golpe de 64. Então, por isso que a gente trabalhou com esse recorte 45 a 64, né? E aí posso dizer para todas e todos que nos veem aqui que esse trabalho, né, ele, além dos Velhos Vermelhos, ele já teve um desdobrar de bastante fôlego, porque o meu trabalho de mestrado já me rendeu 6 ou 7 artigos relacionados, né, ao partido. Por exemplo, tem um livro do TRE sobre a comemoração dos 60 anos,
60 anos da democracia e tal, que eu faço um estudo sobre o Jornal dos Comunistas, né? E pego uma parte que eu estudei a imprensa comunista na dissertação para fazer um artigo. Teve uma parte que eu classifiquei os candidatos, né? Quem foram os candidatos do partido nesse período de 45 a 64, quem foi candidato em 46, quem foi candidato em 50, quem foi candidato nas eleições para vereadores em 47, né? Estudamos, por exemplo, a Maria Olímpia Carneiro, que foi a primeira vereadora de Curitiba, né? Que era militante do Partido Comunista, mas foi eleita pela sigla do PSD, mas tinha uma atuação muito clara, muito transparente do ponto de vista da sua militância e identificação com o Partido Comunista, né? E também o seu suplente, que era o Edel Jorge Azar, né? Não é Azar, Azar tem um apóstolo no ar, que foram naquela época. Então, fizemos também esse mapeamento eleitoral, e quem quiser, eu vou depois, posso depois, ou agora mesmo, colar para vocês, depois aqui, terminando a fala, eu colo para vocês aonde está depositado na Universidade Federal do Paraná, né, a dissertação, que daí tem por nome, né, como eu disse para vocês, Elite Vermelha, um perfil socioeconômico dos dirigentes estaduais do Partido Comunista Brasileiro no Paraná, né, na verdade é do Brasil, no Paraná, o PCB, 45-64, né? E nesse processo, então, a gente conseguiu levantar quantas mulheres foram dirigentes, quantas mulheres foram candidatas, quantos homens foram candidatos, classificar, por exemplo, através desse perfil socioeconômico, a profissão, quantos eram advogados, quantos eram médicos, quantos eram, né, e a época era muito forte, por exemplo, ferroviários, né, que tinha muito uma célula grande do partido nos ferroviários, né. Isso foi, então, através desse mapeamento socioeconômico, a gente conseguiu, então, estabelecer quantos eram, por exemplo, a questão religiosa, né? A gente conseguiu classificar quantos eram, de fato, ateus, né? Quantos eram militantes de outras religiões, né? Ou quantos não tinham religiões, não simplesmente achavam que a política era muito mais importante do que a religião, né? E não se classificavam de forma nenhuma, né? Assim como também a gente teve e identificou o papel de destaque de alguns dirigentes, inclusive não no livro, né, Velhos Vermelhos, mas na tese de mestrado eu falo dos principais dirigentes comunistas que nós tivemos aqui no Paraná, né, que foram o ex-deputado José Rodrigues Vieira Neto, né, que foi o Valfrido Soares de Oliveira, grande dirigente do partido na década de 40 e ficou um tempão à frente do partido, né? Falo também do... como eu esqueci o meu pendrive aqui, eu acabei esquecendo o nome, mas eu já me lembro o nome de um dos principais dirigentes também do partido, que ficou ali até o finalzinho de 64, foi preso aqui no Paraná, né, foi para as masmorras do AU, foi torturado, né? Então a gente tem nesse processo essa caracterização. Então é um estudo prosopográfico para classificar dessa forma, né? Da onde eram, se todos eram paranaenses, se não eram, se vieram de fora do estado, em qual área de atuação eles atuavam, né? Nascimento, formação, né? A formação, por exemplo, a grande maioria era trabalhador, né? Trabalhador do chão de fábrica, muito poucos tinham cursos de... muito poucos não, né? Tem que dar uma olhada melhor nas tabelas, mas muitos eram das áreas do direito, das áreas da educação, dos bancários, né? Havia, naquela época já o Banco do Brasil tinha já uma certa
história, né? Então você tinha também uma atuação muito grande dentro dos bancos, né? E historicamente isso aconteceu aqui no Paraná até o final da década de 70. Você tinha uma atuação muito forte do partido na, aqui no Paraná, né? Isso também faz com que a gente levasse essa classificação para todo o Estado. O partido no Paraná, e aí quem tem um pouquinho mais de militância enquanto dirigente vai lembrar, o Partido do Paraná ele tinha uma certa divisão. Você tinha divisão geográfica. Você tinha, então, aqui Curitiba, o litoral, aqui, né, primeiro Planalto, segundo Planalto, era muito influenciado pelo partido de Santa Catarina. E a regional ali do norte, Londrina, não propriamente Maringá, mas também tinha muita influência do partido de São Paulo e não aqui do Paraná. Então você tinha duas regionais fortes, né? E foi com, né, o aparecer das estradas e tal que você consegue ter uma atuação mais conjunta nesse processo de construção do perfil desses dirigentes, né? Você observa que o partido se consolida, então, no Paraná, depois da década de 50. Ali no início você tinha essa influência. Era um partido só, mas eram duas regionais fortes, né? Que tinham essa atuação, né? Então, a partir desse processo, nós, então, conseguimos fazer essa, essa remontagem, né, esse perfil socioeconômico, né, dos dirigentes. Analisamos a imprensa do partido e distribuímos, por exemplo, quem foi o secretário-geral, quanto tempo foi, quem foi secretário de imprensa, quem foi secretário de organização, quantas células e aonde estavam as células do partido, tudo isso a gente procurou mapear. Lembro-me que quando a gente terminou esse trabalho, e hoje falo que eu não tenho certeza se continua assim ainda, mas quando a gente terminou esse trabalho e depositou a tese, ela passou a ser uma referência de pioneirismo, né? De estudo de levantamento, ou seja, você passava a ter alguma coisa sistematizada sobre os comunistas no Paraná. Para não ser injusto, né, e fazer aqui uma saudosa memória, nós, através do que a gente procurou, o que chegou mais perto de uma caracterização não do partido, mas da esquerda, né, no Paraná, é o livro do companheiro Milton Van Heller, né, que já nos deixou, infelizmente, né, é o Resistência Democrática, mas que daí é um outro contexto, no contexto da resistência ao início da ditadura, que ele conta um pouco, faz um pouco esse resgate histórico da esquerda no Paraná, né? Mas não é focado, não é um estudo que é focado no Partido Comunista, né? Então isso nos deu esse ar de pioneirismo ao estudar o Partido Comunista, né? Quem, por exemplo, no núcleo de estudos ficou responsável de estudar os trabalhistas, você já tinha muito mais trabalhos, né, sobre o sindicalismo corporativista, sobre o Partido Trabalhista, essas coisas, outros trabalhos com mais subsídios. Aqui no Paraná, para não dizer que não tinha nada, né, você tinha o Resistência Democrática, né, que eu acabei de citar, e tinha também um estudo da repressão, um estudo que eu tive acesso por permissão na época do diretor da Biblioteca Pública do Paraná, o Cláudio Fajardo, que estava à frente da biblioteca. Ele me autorizou a manusear um relato do Exército, da 5ª Região Militar, que na prática era um relato que remontava, em tese, né, não sei quanto daquilo correspondia de fato a verdade, mas era um estudo que remontava o que tinha de organização no Paraná, né? Mas não era um estudo propositivo para que
você conhecesse a organização, você, né, era no sentido de buscar desmontar, fazer, olha, aqui tem aqui, nós precisamos cuidar aqui tem uma célula do Partido Comunista, e isso refletia em perseguição, isso refletia né, em você ter as pessoas perseguidas nas assembleias dos sindicatos. Os comunistas eram sempre observados pelos agentes do DOPS, né? Isso a gente pode observar quando manuseia, como eu disse, as pastas dos perseguidos pela ditadura, né? Que tinham pastas junto ao DOPS. Você observa que houve ali uma perseguição muito grande, às vezes aberta de prender, né? Como o professor que era tesoureiro do partido e médico aqui, o Caran, Jorge Caran, né? Ele que era médico e era militante do partido assumido, era um tesoureiro, um dos que organizava financeiramente o partido aqui final da década de 40, ali no início e metade da década de 50, o Jorge Caran, segundo uma conhecida dele que conversou com a gente, falou o seguinte: olha, o doutor Jorge Caran ia para o consultório dele todos os dias e já levava uma malinha de roupa, porque ele sabia que ele não ia voltar, né? Ele sabia que podia não voltar para casa, porque a repressão estava grande e tal, e volta e meia ele atendia, né? Tinha um trabalho de filantropia também, o doutor Jorge Caran, e atendia. Inclusive, ele é avô da Vera Chueire, que é chefe do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, hoje, né? A Vera que me confidenciou isso. Falou, meu avô às vezes saía, ia trabalhar, tinha que levar já uma malinha com roupa, pijama, escova de dente e tal, porque ele sabia que podia não voltar. E assim, como ele era uma pessoa de renome, era um médico de renome na sociedade, então ele era preso ali 2, 3 dias, né, se movimentavam, sabiam que tinha sido preso e soltavam, né? Nós temos que considerar essa também, essa questão, porque a repressão ao partido pós-46, né, o partido passa passa a estar numa semi-legalidade, né, passa a estar numa semi-legalidade. Então, quando o partido é colocado na legalidade por causa daquela votação que houve no Congresso, da preposição, né, do Brasil, né, que segundo os deputados que pediram a cassação do registro comunista e conseguiram, cassando, né, o senador Luiz Carlos Prestes e a bancada de 15 deputados federais do Partido Comunista, incluindo o ex-presidente do partido, o João Amazonas, né? A gente, então, teve, com esse processo, uma perseguição meio que, às vezes, aberta e, às vezes, velada dos comunistas, né? Então, por exemplo, você não podia se identificar em uma categoria de uma atuação, né? Por exemplo, né? Bancários ou ferroviários, como eu falei, que era muito forte, as células, você não podia se identificar como comunista porque o partido estava na ilegalidade. Né? Você podia, o movimento sindical continuou existindo, continuou, né, ganhando força e ganhando atrelamento ao sindicalismo corporativo, mas você, enquanto comunista, tinha que ter uma atuação mais ampla e não se declarar abertamente, né? Então, nesse processo, a gente viu muitas vezes o partido sofrer, os militantes do partido sofrerem com essa perseguição. Né? Então, a gente conseguiu, através desse levantamento, buscar essas informações que foram muito, muito importantes. Né? A gente teve, e aí para e fechando, o meu estudo sobre o Partido Comunista foi um estudo aprofundado, assim, de imersão mesmo nos arquivos do DOPS, nas leituras e depois na etapa das entrevistas, né? A gente conseguiu fazer um trabalho de fôlego, acredito, fornecendo, como eu disse, para a sociedade paranaense alguma coisa organizada
para que a sociedade conhecesse um pouco mais da história do Partido Comunista do Brasil, o PCB, naquela época, né? E, enfim, um pouco esse quadro que a gente tinha, né, e que conseguiu sistematizar para a dissertação, né? A minha dissertação foi aprovada com tranquilidade, né? Ganhou uma nota 9,5, né? Não foi um 10, porque eu, além de estudar, trabalhava também, então, às vezes, dificultava um pouquinho. Mas me abriu portas a partir da dissertação, né, e da obtenção do grau de mestre. Passei a dar aula sobre partidos políticos, passei da aula em partidos, de aula de partidos políticos na Facínter, né? E daí pude aprofundar mais os estudos e tal. Mas, como eu disse, a minha origem no movimento, ela é uma origem do movimento sindical bancário, e eu sempre tive que me dividir e depois fazer a opção do que podia me dar mais sustento, né? Ainda mais constituindo família, tendo filhas e tal, eu tive que optar por uma área de atuação, que seria a educação, ou continuar no banco, que eu já estava há mais tempo, né? Então, enfim, para mim, né, fechando, para mim é um privilégio poder fechar esse ciclo de debate sobre o partido, né? Vocês acompanharam já diversas, né, histórias, diversos companheiros e companheiras que vieram aqui e fizeram essas apresentações dos seus temas, né, dos seus recortes, né? E aqui vocês têm mais um, mas para mim é uma honra poder fechar esse ciclo, né? Principalmente porque entendo a importância política, né, que o partido teve e tem na história política do Brasil e terá, né, aí, né, na luta pela volta dos governos democráticos e populares, né? A gente sabe que o PT e o PCdoB são aliados de primeira hora desde 1989 e seguirão juntos nesse processo, né? O livro, como todo livro, né, de editora de universidade, eles fornecem muito poucos exemplares para os autores, mas o livro Velhos Vermelhos está à venda na editora da Universidade Federal do Paraná. Inclusive, quem precisa, queira adquirir, eu como autor posso conseguir com um preço mais barato, né? Mas quem tiver também pode pegar direto lá, que não é muita coisa, não é muita diferença, né? E o livro me deu uma grande experiência e uma maior admiração pelo partido. Todos sabem, né, que eu milito no PT desde 1999, e não foi por uma discordância ideológica, né, ou de organização que eu saí do partido, foi por uma questão pontual, né, à época, que fez com que eu deixasse as fileiras do partido. E para mim sempre foi muito empolgante. Eu me considero ainda, né, sempre que sai algum estudo novo, sempre que sai alguma produção que fala sobre a história, sobre a memória dos comunistas no Paraná, a gente sempre procura acompanhar. O livro também, acredito, tenha me ajudado muito a fazer parte, indicado pelo Fórum de Memória, Verdade e Justiça, que era composto por mais de 60 entidades do Paraná, que indicaram o meu nome, né, como um dos nomes para compor a Comissão Estadual da Verdade do Paraná, né? Então, eu sou o responsável por ter escrito, depois de muitas audiências que nós realizamos pelo Estado do Paraná, de atividades, né, o ato sindical unitário, muitos aqui vão lembrar, que a gente fez em memória, né, daqueles que foram perseguidos pela ditadura, né, já é o período depois do que eu trato, tanto nas entrevistas como no projeto de mestrado como um todo, mas acredito que isso tenha me dado condições e me credenciado para poder acompanhar esse processo da Comissão Estadual da Verdade e dando a contribuição das centrais sindicais, né, que procurei
em todos os momentos envolver, ouvi-los, né, para que a gente pudesse ter um relatório, né, que apontasse para a reparação histórica, que apontasse para remontar a memória, né, porque infelizmente a história que a gente conhece é a história dos vencedores. A história dos vencidos a gente tem que ir atrás, cavocar, saber onde buscar, porque geralmente a história dos vencidos não é contada, né, cotidianamente. Né? Então, eu queria, finalizando, dizer que, mais uma vez, né, que para mim é uma honra poder fechar esse ciclo de palestras. Né? Sou um amigo de muitos, enfim, tanto da nova geração de militantes comunistas, aí, dos dirigentes estudantis, dos dirigentes sindicais. A gente sempre tive uma boa relação com as companheiras e companheiros. Tenho amigos de vida dentro do Partido Comunista do Brasil, né? Claudião aí que tá escrevendo, não me deixa mentir, o Paulo Medeiros, as irmãs Tafarello, né? Várias companheiras e companheiros de vida que a gente fez aí nessa história e que a gente pensa igual, a gente tem uma expectativa de fazer com que a gente tenha um mundo melhor para todas e todos, né? Mais fraterno, mais justo, mais igual, mais democrático, né? E a gente sabe o papel que o Partido Comunista joga nisso, né? Por sua compreensão do que é o Estado, por sua compreensão de como devem se desenvolver as relações sociais, como devem desenvolver as relações como um todo na sociedade. Então, finalizando, a Silvia falou que eu tinha em torno de 40, 45 minutos para falar, né? Eu finalizo por aqui para ter tempo de a gente responder algumas perguntas